O voo UK944 partiu de Mumbai com destino a Delhi em um Airbus A320neo. A aeronave pertencia a uma geração moderna de jatos de corredor único, projetados para rotas de curta e média distância. Essas aeronaves combinam automação avançada, motores eficientes, navegação precisa e sistemas que permitem altas margens de segurança. No entanto, nenhuma aeronave comercial pode ignorar uma regra fundamental. Para pousar, a pista deve estar em condições de uso. Na aviação, uma pista utilizável deve ter visibilidade suficiente, vento dentro dos limites, uma superfície adequada, separação de outras aeronaves e uma aproximação estável. Se alguma dessas condições se deteriorar, a pista deixa de ser uma solução imediata e se torna uma fonte de risco. Durante o trajeto para Delhi, o voo entrou em uma área afetada por tempestades. No norte da Índia, a monção pode produzir mudanças climáticas rápidas. Uma aproximação que parecia possível minutos antes pode se tornar inaceitável devido a fortes chuvas, ventos variáveis, nuvens convectivas ou visibilidade reduzida. A aeronave não precisa estar no olho de uma tempestade para ser afetada por ela. Basta que o aeroporto de destino esteja em um ambiente instável. A tripulação se aproximava de Delhi. Em uma operação normal, a descida segue uma sequência ordenada: redução de velocidade, acionamento dos flaps, abaixamento do trem de pouso, alinhamento com a pista e aquisição da trajetória de descida. O cockpit monitora potência, altitude, vento, velocidade vertical e distância até a cabeceira da pista. Tudo parece calculado, mas as condições meteorológicas introduzem variáveis que mudam abruptamente. Na aproximação para a pista 29 de Delhi, surgiu uma preocupação crucial: o vento de cauda. Uma aeronave pousa melhor contra o vento porque ele reduz a velocidade em relação ao solo. Com vento de cauda, a aeronave percorre uma distância maior sobre a pista, exigindo mais frenagem e perdendo margem de segurança. Se a pista estiver molhada, o problema se agrava. A combinação de chuva, superfície contaminada e vento de cauda pode transformar uma aproximação aceitável em uma insegura. Em baixa altitude, quando a pista deveria ter se tornado uma referência visual clara, a operação não oferecia mais a margem necessária. A tripulação decidiu abortar a aproximação. Na aviação, abortar a aproximação não é uma derrota, é uma manobra de proteção. O avião aplica potência, abandona a descida, acende e reposiciona-se para tentar outra estratégia. Para os passageiros, essa manobra pode parecer um choque. O avião parecia prestes a pousar e, de repente, subiu novamente. Para a cabine de comando, no entanto, o procedimento tem uma lógica precisa. Uma aproximação instável não deve ser forçada. Se o vento, a visibilidade, a trajetória ou a energia não atenderem aos critérios de segurança, o pouso é abortado. O problema começou quando a arremetida não resolveu a situação, mas, em vez disso, desencadeou uma cadeia de eventos mais complexa. Delhi ainda apresentava mau tempo. A aeronave precisava de um aeroporto alternativo. No planejamento de voos comerciais, o combustível não é calculado apenas para chegar ao destino. Ele também inclui contingência, espera, desvio e reserva final. Essa estrutura permite que uma aeronave evite depender de uma única pista. Mas essas reservas não são infinitas. Cada minuto em espera consome combustível. Cada arremetida consome combustível. Cada mudança de rota consome combustível. A segurança de voo depende de manter as opções em aberto, e o combustível é o que sustenta essas opções. Após a tentativa frustrada em Delhi, o voo Vistara 944 desviou para Lucknow, localizada a leste. Em teoria, Lucknow era uma alternativa razoável. O aeroporto tinha a infraestrutura necessária para receber um A320 e estava dentro do alcance do voo. Mas, na aviação, um aeroporto alternativo não é garantia de sucesso. É uma possibilidade que precisa se manter viável quando a aeronave chegar. Esse detalhe foi decisivo. A viagem até Lucknow acrescentou distância, tempo e consumo de combustível. A aeronave havia deixado Delhi para trás e seguia para o aeroporto alternativo. De fora, a situação poderia parecer sob controle. Se o destino não estivesse disponível, outro aeroporto receberia o voo. Mas o clima não obedece a planos de voo. Uma tempestade pode fechar uma janela operacional em questão de minutos.
À medida que se aproximavam de Lucknow, as condições pioraram. A visibilidade diminuiu e uma tempestade atingiu a área do aeroporto. A aeronave se preparou para pousar na pista 27, mas essa pista estava praticamente indisponível. A tripulação sabia onde estava. Os instrumentos os localizavam. O controle de tráfego aéreo estava guiando a operação. O que faltava era referência visual suficiente para completar o pouso com segurança. Em uma aproximação por instrumentos, a aeronave pode descer guiada pelos sistemas de navegação. Ela pode seguir um sinal lateral, uma trajetória vertical ou um procedimento publicado. Mas, a partir de uma certa altitude, a tripulação precisa de referências visuais. As luzes de aproximação, as luzes da pista, a cabeceira da pista ou as marcações devem estar claramente visíveis. Caso contrário, a aproximação deve ser abortada. Esse princípio existe porque pousar não se resume apenas a tocar o solo. Trata-se de alinhar a aeronave, reduzir a taxa de descida, acionar o trem de pouso, tocar o solo com o trem de pouso principal dentro da zona correta e frear dentro da distância disponível. Se a pista aparecer muito tarde ou apenas parcialmente, essa margem desaparece. A visibilidade da pista é medida usando parâmetros específicos. Um dos mais importantes é o RVR, alcance visual da pista. Esse valor indica a distância na qual um piloto consegue ver as luzes ou marcações da pista a partir do eixo central. Em caso de chuva forte, neblina ou tempestades, o RVR pode cair rapidamente. Um aeroporto pode estar acima dos mínimos em um momento e abaixo deles logo em seguida. Isso transforma a aproximação em um desafio técnico. A pista existe, mas está inutilizável. A aeronave está perto, mas não pode prosseguir. A tripulação não deve tentar uma busca visual desesperada. Se não houver referências suficientes à altitude mínima, a manobra correta é uma arremetida. A primeira tentativa de pouso em Lucknow também terminou em uma arremetida. A aeronave voltou a voar. Para os passageiros, a sequência pode ter sido desconcertante. Descida, expectativa de pouso, aumento de potência e subida. Para a tripulação, a situação tornou-se mais exigente porque o nível de combustível havia caído significativamente desde a decolagem de Delhi. A partir desse ponto, as alternativas se tornaram limitadas. Kanpur surgiu como uma possibilidade. Prayagraj, então também conhecida como Allahabad, surgiu como mais uma opção. Cada aeroporto oferecia vantagens e riscos: distância, clima, comprimento da pista, serviços disponíveis, assistência técnica, capacidade de passageiros e quantidade estimada de combustível para o pouso. Em uma emergência de combustível, o aeroporto ideal nem sempre é o mais conveniente. O aeroporto certo é aquele onde um pouso seguro pode ser realizado antes que a reserva final de combustível seja comprometida. A logística é importante, mas a prioridade é a pista utilizável mais próxima em condições seguras. O voo Vistara 944 iniciou sua rota para Prayagraj. Durante o trajeto, Lucknow relatou melhora nas condições. A visibilidade aumentou e a pista voltou a atender aos mínimos. A aeronave estava mais perto de Lucknow do que de Prayagraj, então retornar tornou-se a opção mais curta para uma pista disponível. A decisão fazia sentido operacional, mas também revelou quão estreita era a margem de segurança. Se as condições em Lucknow piorassem novamente, as opções seriam severamente limitadas. Se a aeronave continuasse em direção a Prayagraj, o combustível poderia não durar o suficiente. A segurança da aviação nem sempre é uma escolha entre uma boa opção e uma ruim. Às vezes, ela força você a escolher entre riscos que mudam a cada minuto. A aviação distingue entre vários tipos de combustível planejado. Há o combustível para a rota, calculado para a rota pretendida. Há o combustível de contingência, que cobre variações razoáveis. Existe combustível alternativo, necessário caso o destino não possa receber o voo. E existe a reserva final, que não deve ser usada como parte da estratégia normal. Essa reserva existe para proteger a aeronave contra imprevistos. No voo Vistara 944, a sequência de eventos consumiu combustível progressivamente. Uma espera perto de Delhi, uma arremetida, um desvio para Lucknow, uma arremetida em Lucknow, um curso para outro aeroporto alternativo e o retorno a Lucknow quando as condições melhoraram. Nenhum desses elementos, isoladamente, explicava toda a gravidade da situação.
A emergência surgiu do acúmulo de combustível. Combustível baixo não significa que os motores estão prestes a desligar. Significa que qualquer atraso adicional pode levar a aeronave a pousar com menos combustível do que a reserva final planejada. É uma declaração operacional. A aeronave precisa de prioridade porque não pode mais aceitar padrões de espera, vetores longos ou atrasos desnecessários. Uma emergência de combustível representa um nível de preocupação maior. Quando uma tripulação declara Mayday Fuel, está comunicando que o combustível estimado no pouso no aeroporto utilizável mais próximo será menor do que a reserva final planejada. Nas comunicações de rádio aeronáuticas, Mayday é um sinal internacional de grave socorro. Ao adicionar fuel combustível, a tripulação identifica precisamente a ameaça. O mistério técnico do caso não residia em uma falha mecânica visível. Deparei-me com uma questão mais incômoda, como uma aeronave moderna, com combustível extra e uma tripulação treinada, poderia alcançar uma margem tão pequena? A resposta não dependia de uma única decisão espetacular. Dependia de uma sequência em que o ambiente mudava mais rápido do que a estratégia. A tripulação não decolou com a intenção de esgotar as reservas de combustível. A aeronave não foi perdida. Os sistemas não falharam. O aeroporto de destino não desapareceu. Mas a operação ficou presa entre tempestades, condições meteorológicas mínimas, desvios e a preferência por um aeroporto alternativo específico. Em investigações de acidentes, a fixação é entendida como um foco excessivo em uma opção, mesmo quando a situação exige uma reavaliação. Não implica má-fé. Reflete como a mente humana pode se apegar a um plano que parecia correto minutos antes. O combustível também gera uma pressão psicológica específica. Quando há o suficiente, as opções parecem amplas. Quando diminui, cada alternativa custa mais. Mudar o destino consome combustível. Esperar por uma melhora nas condições meteorológicas consome combustível. Abortar uma aproximação protege contra um pouso inseguro, mas também consome combustível. Assim, surge uma armadilha operacional. Quanto mais uma decisão conservadora é adiada, mais difícil se torna executá-la. No cockpit de um A320 neo, as informações disponíveis são abundantes. Há cálculos de combustível estimado, distâncias, altitudes, condições meteorológicas, comunicações e procedimentos. Mas mais informações não eliminam a pressão. Em uma situação dinâmica, o problema reside em transformar dados em prioridades. A aeronave precisa saber qual pista segura é a mais próxima, sob quais mínimos pode pousar e quanto combustível restará após o toque na pista. A segurança aérea é construída em camadas. Uma camada é o planejamento. Outra é o controle de tráfego aéreo. Outra é a meteorologia. Outra é a coordenação entre as companhias aéreas. Outra é o gerenciamento de recursos da cabine. Outra é a disciplina de procedimentos. O incidente do voo 944 da Vistara demonstrou o que acontece quando várias camadas não entram em colapso total, mas sim se tornam mais frágeis simultaneamente. O avião ainda estava voando. Os motores estavam funcionando. Os pilotos estavam no controle. O controle de tráfego aéreo ainda retransmitia informações. Lucknow estava novamente disponível, mas a margem de segurança já havia sido reduzida demais. Quando finalmente pousaram, o combustível restante era extremamente baixo para um avião comercial. A emergência terminou sem vítimas, mas não por haver uma grande margem de segurança. Terminou bem porque a última janela de oportunidade permaneceu aberta por tempo suficiente. Uma emergência de combustível não se parece necessariamente com uma falha explosiva. Não há fumaça, nem destroços voando e não precisa haver vibração. Da cabine de passageiros, pode parecer que há atrasos, curvas, mudanças de rota e anúncios comedidos. A verdadeira ameaça está nos números: quilogramas de combustível, minutos de voo, quilômetros até a pista e visibilidade mínima. Na cabine de comando, a carga de trabalho aumentou. O piloto em comando tinha que manter a trajetória, a velocidade, a configuração e a potência. O piloto monitorando tinha que verificar parâmetros, gerenciar as comunicações, ler listas, calcular o combustível, confirmar os mínimos e comparar opções. A automação ajuda, mas não toma decisões sozinha. O piloto automático pode seguir uma rota. O sistema de gerenciamento de voo pode estimar o combustível.
Os instrumentos podem alinhar a aeronave com a pista. A decisão de prosseguir, abortar ou desviar a rota cabe à tripulação. O conceito de aproximação estabilizada é essencial. Uma aeronave deve estar corretamente configurada, alinhada, na velocidade adequada, em trajetória de descida e com potência constante antes de atingir uma determinada altitude. Caso contrário, a aproximação deve ser abortada. Esse princípio existe porque muitos acidentes de aproximação e pouso começaram quando as tripulações tentaram salvar aproximações mal configuradas. Mas quando o combustível está acabando, a arremetida deixa de ser uma manobra neutra. Ela continua sendo obrigatória se a aproximação for insegura, mas seu custo aumenta. Isso revela uma profunda tensão na aviação. Uma defesa pode desencadear outra ameaça. A arremetida evita um acidente de pouso, mas pode causar uma emergência de combustível. Continuar sem pontos de referência evita o consumo adicional de combustível, mas pode levar a uma saída de pista ou a uma colisão. Segurança consiste em escolher o risco controlável e rejeitar o incontrolável. Quando uma aeronave não consegue encontrar a pista, o procedimento não é procurá-la desesperadamente visualmente. A aproximação tem limites. Se a pista aparecer tarde, aparecer apenas parcialmente ou não permitir uma trajetória segura, a aeronave deve abortar. A cultura de segurança moderna prefere uma arremetida desconfortável a um pouso forçado por pressão operacional. No voo Vistara 944, o desafio foi agravado pelas condições meteorológicas regionais. Tempestades não formam paredes estáticas. Elas se movem, crescem, dissipam, geram rajadas de vento, cortinas de chuva e mudanças repentinas na visibilidade. Um aeroporto pode apresentar temperaturas acima da mínima em um boletim e abaixo dela logo em seguida. Isso não torna os boletins meteorológicos inúteis. Significa simplesmente que devem ser interpretados como instantâneos de uma realidade em constante mudança. O controle de tráfego aéreo desempenha um papel crucial. Ele reporta visibilidade, disponibilidade de pista, vento, autorização de aproximação, vetores e prioridade. Mas o controlador não está na cabine de comando. Ele não sente a potência da aeronave nem vê exatamente o que a tripulação vê. A decisão final de pousar permanece com a cabine de comando, pois é lá que as informações técnicas, os dados de desempenho e as condições visuais reais são integrados. A estrutura da companhia aérea também entra em jogo. Os centros de operações podem recomendar aeroportos alternativos, avaliar o suporte em solo, revisar as condições meteorológicas e coordenar a assistência. No entanto, sob pressão e com combustível escasso, a comunicação entre as operações e a cabine de comando deve ser clara, direta e útil. Se as informações chegarem atrasadas, incompletas ou com viés logístico excessivo, isso pode influenciar uma decisão crítica. O caso revelou uma verdade incômoda. Uma aeronave não entra em emergência apenas por causa do que acontece no ar. Às vezes, ela chega a essa situação devido à interação de fatores como clima, planejamento, cultura organizacional, comunicação e vieses humanos. O céu é o palco visível, mas a cadeia causal também se estende por mesas, relatórios, manuais, centros de despacho e decisões tomadas antes que a aeronave entre na zona crítica. A ideia de que uma aeronave possa não conseguir encontrar uma pista parece absurda na era do GPS, radar, ILS e navegação por satélite. Mas pousar não se resume a alcançar coordenadas. Trata-se de transferir uma aeronave pesando dezenas de toneladas do ar para uma superfície confinada, em alta velocidade, com energia precisa e margem de frenagem suficiente. Os sistemas de aproximação por instrumentos permitem que uma aeronave se alinhe com a pista mesmo sem vê-la durante grande parte da descida. O ILS fornece orientação lateral e vertical. O localizador indica se a aeronave está à esquerda ou à direita do eixo da pista. A rampa de planeio indica se a aeronave está alta ou baixa em relação ao perfil correto. Outros procedimentos, como as aproximações baseadas em navegação diária, também permitem descidas controladas. Mas todos têm mínimos. Esses mínimos existem porque os instrumentos guiam até um determinado ponto, não para uma certeza absoluta. Na fase final, a tripulação precisa de referências visuais para avaliar a transição para o pouso, o alinhamento fino, o arredondamento, o toque na pista e a frenagem.
Em condições de visibilidade extremamente baixa, essa transição pode ser perigosa se o aeroporto, a aeronave ou a tripulação não forem certificados para operações automatizadas em condições de visibilidade muito baixa. Algumas aeronaves e aeroportos permitem pousos automáticos em categorias avançadas, mas nem todas as pistas, tripulações, companhias aéreas ou condições o permitem. A operação requer equipamentos certificados, manutenção específica, treinamento, procedimentos, proteção de sinal e mínimos específicos. Uma aeronave moderna não pode decidir por conta própria pousar automaticamente em qualquer pista coberta por uma tempestade. Além disso, chuvas fortes afetam mais do que apenas a visibilidade. Elas podem contaminar a pista, reduzir a frenagem, causar aquaplanagem, prejudicar a percepção visual e gerar mudanças na direção do vento. Um pouso seguro exige tanto a visibilidade da pista quanto a capacidade de parar nela. Se a superfície estiver molhada e um vento de cauda aumentar a velocidade em relação ao solo, a distância necessária pode aumentar significativamente. O vento de cauda na aproximação para Delhi foi um sinal de alerta. Uma pista molhada com vento de cauda reduz as margens de segurança. Em uma aeronave de passageiros, o pouso não termina no toque na pista. Ele termina quando a aeronave desacelera sob controle. A decisão de abortar o pouso devido ao vento ou a condições instáveis protege a parte final do evento, não apenas o toque inicial. A aproximação para Lucknow destacou outro problema. Uma pista pode estar perfeitamente localizada pelos instrumentos, mas fora dos mínimos visuais. A aeronave pode estar alinhada, descendo corretamente e com os pilotos prontos para pousar, mas se não houver referências visuais disponíveis, a operação deve ser abandonada. A pista não está perdida, ela está bloqueada pela atmosfera. A aviação comercial adota essa disciplina porque a história mostrou o preço de ignorá-la. Muitos acidentes de aproximação e pouso começaram com um raciocínio aparentemente lógico. A pista estava perto, o combustível estava baixo, a visibilidade era boa, talvez pudessem prosseguir. A segurança moderna substitui esse impulso por limites objetivos. Se a aproximação falhar, ela é abortada. Se o combustível não permitir outra espera, uma emergência é declarada. Se o aeroporto alternativo preferencial se tornar inviável, outro é escolhido. No voo 944 da Vistara, os procedimentos de aborto estavam em vigor. A tripulação abortou a aproximação quando deveria tê-la feito. Declararam emergência de combustível. O controle de tráfego aéreo relatou mudanças na visibilidade. A aeronave acabou pousando. Mas o incidente foi grave porque esses procedimentos de aborto operaram muito perto do limite. O sistema não falhou, mas permitiu que o voo entrasse em uma área onde não havia mais margem de segurança. Após o pouso, o incidente deixou de ser de responsabilidade exclusiva da tripulação e tornou-se objeto de investigação. Na aviação, investigar não significa encontrar um único culpado. Significa reconstruir a sequência de eventos para entender como uma operação normal terminou em uma emergência. Os investigadores estão analisando dados de voo, comunicações, condições meteorológicas, combustível, planos, decisões, manuais e coordenação operacional. O relatório classificou o caso como um incidente grave. Essa categoria reconhece que não houve acidente, mas que as condições estavam suficientemente próximas de um desfecho perigoso para justificar uma análise aprofundada. A aeronave não sofreu danos. Os ocupantes sobreviveram. A aeronave pousou na pista final. Mas o combustível restante revelou que a operação havia entrado em uma zona inaceitável. A investigação apontou para uma combinação de fatores. Um dos elementos centrais foi a atenção insuficiente ao combustível escasso e a fixação no desvio para Lucknow como alternativa preferencial. Falhas na orientação operacional, nas informações meteorológicas e na coordenação em relação a outras alternativas possíveis também foram observadas. A ideia não era que um único momento tenha condenado a operação, mas sim que vários pontos de decisão falharam em corrigir a trajetória arriscada com aviso prévio suficiente. Escolher uma alternativa não é simplesmente uma questão de distância no mapa. Uma alternativa ideal deve ter condições meteorológicas estáveis, aproximações disponíveis, combustível suficiente para chegar ao aeroporto, suporte operacional e capacidade para receber a aeronave.
Se a alternativa também estiver sob a influência de tempestades ou exigir voo em condições meteorológicas severas, seu atrativo diminui. Em uma região afetada por monções, um aeroporto mais distante, mas meteorologicamente mais estável, pode ser mais seguro do que um mais próximo dentro do mesmo padrão convectivo. A fixação operacional é um fenômeno conhecido. Sob pressão, a mente pode restringir seu leque de opções. Uma alternativa escolhida inicialmente torna-se dominante. A tripulação continua atualizando os dados, mas esses dados podem ser interpretados em função do plano já selecionado. Mudar de estratégia exige energia cognitiva, comunicação clara e assertividade por parte dos pilotos. É por isso que o gerenciamento de recursos da cabine, conhecido como CRM, é tão importante. O CRM visa fazer com que a cabine funcione como um sistema cooperativo. O comandante tem a palavra final, mas o primeiro oficial deve poder questionar, propor e alertar. A hierarquia não deve suprimir informações críticas. Em incidentes de combustível, a assertividade pode significar a diferença entre desviar a rota antecipadamente e ficar preso a opções de última hora. Uma declaração clara no momento certo pode economizar centenas de quilos de combustível. A investigação também examinou a organização. Uma companhia aérea deve fornecer diretrizes claras para desvios, abastecimento, aeroportos alternativos e decisões em condições meteorológicas adversas. Os centros de operações devem apoiar e não criar ambiguidade. Quando uma empresa tem aeroportos alternativos preferenciais para suporte técnico ou logística de passageiros, essas preferências nunca devem se sobrepor à prioridade operacional de pousar com combustível suficiente em um aeroporto seguro. O voo 944 da Vistara foi significativo não por ter terminado em tragédia, mas por demonstrar como uma cadeia de decisões pode levar uma aeronave moderna ao limite de sua reserva final de combustível. Em segurança da aviação, incidentes sem fatalidades oferecem uma oportunidade rara. Permitem o estudo da ameaça sem o custo irreversível de um acidente. Cada quilograma restante nos tanques se torna uma lição. Quando uma tripulação declara Mayday Fuel, combustível de emergência, o voo é reclassificado pelo sistema. O controle de tráfego aéreo deve priorizá-lo. Outras aeronaves podem receber vetores, atrasos ou instruções para liberar espaço. A comunicação torna-se mais direta. A aeronave precisa da rota mais eficiente até uma pista onde possa pousar em segurança. O termo Mayday é tradicionalmente repetido 3 vezes para evitar confusão. Na prática, a expressão comunica uma emergência reconhecida internacionalmente. Não se trata de um pedido de tratamento preferencial, mas sim de uma declaração de que a margem de segurança foi esgotada. Em um ambiente com mau tempo, outros voos, pistas ativas e arremetidas, essa prioridade pode ser decisiva. No entanto, declarar uma emergência não cria combustível. Apenas reorganiza o sistema ao redor da aeronave. Se a pista ainda estiver abaixo dos mínimos, a prioridade não permite um pouso seguro. Se o vento estiver fora dos limites, a emergência não altera as leis da física. Se a aeronave não tiver referências visuais, o Mayday não ilumina a pista. É por isso que a declaração deve ser feita antes que as opções se esgotem. A reserva final é um limite conceitual. Em termos simples, é o combustível que deve permanecer para voar por um determinado período de tempo sob condições específicas, geralmente associadas a um padrão de espera em baixa altitude. Não é um tanque secreto. É combustível real dentro das asas, mas sua função é proteger contra o evento final imprevisto. Quando se calcula que a aeronave pousará abaixo dessa reserva, a emergência deixa de ser potencial e passa a ser real. No voo Vistara 944, a aeronave se viu em uma situação crítica. A tripulação precisava saber qual aeroporto estava disponível, qual era o mais próximo, qual era a visibilidade, qual pista poderia ser usada e quanto combustível restaria após o pouso. Lucknow, que havia rejeitado a aproximação anteriormente devido à visibilidade insuficiente, ofereceu uma nova oportunidade. O avião retornou. A distância mais curta tornou-se decisiva. A aproximação final para Lucknow concentrou toda a atenção do caso. Após diversas decisões, tentativas e mudanças de rota, a aeronave estava alinhada com a pista. A visibilidade havia melhorado o suficiente. Os pilotos precisavam completar uma aproximação estável, tocar o solo dentro da área designada e parar a aeronave completamente.
Não havia espaço para drama. A cabine operou de acordo com os procedimentos, chamadas velocidades e parâmetros. O pouso foi concluído. A aeronave estava no solo. Não houve incêndios, evacuação em massa ou danos estruturais. A emergência terminou tranquilamente, como muitas crises aéreas quando o sistema consegue absorvê-las antes que o desastre aconteça. Para os passageiros, o alívio foi imediato. Para os investigadores, o caso estava apenas começando. O combustível restante no momento do pouso tornou-se o dado simbólico. Um pequeno número transformou uma história de atraso e mau tempo em um incidente grave. A diferença entre um pouso seguro e uma catástrofe nem sempre é medida em quilômetros. Às vezes, é medida em minutos. Às vezes, em centenas de quilos de combustível. Às vezes, em uma única melhora na visibilidade relatada a tempo. A aviação comercial é frequentemente apresentada como um triunfo da tecnologia e, em grande parte, é mesmo. Mas o voo 944 da Vistara mostrou que a segurança não provém apenas de aeronaves modernas. Ela provém de decisões conservadoras, informações meteorológicas precisas, planejamento flexível, comunicação assertiva e da capacidade de abandonar um plano quando o ambiente muda. A aeronave não conseguiu encontrar a pista no sentido mais humano da expressão, não conseguiu transformar uma localização conhecida em um pouso seguro. A pista estava lá, mas a atmosfera a obscurecia. Os instrumentos a guiaram, mas os mínimos a fizeram parar. O combustível permitiu que continuasse voando, mas a cada minuto reduzia suas opções. A tripulação não estava diante de um mistério sobrenatural, mas sim operacional. Como um sistema tão regulamentado poderia ficar preso a decisões que, isoladamente, pareciam compreensíveis? A resposta está na acumulação. Um pequeno atraso por si só não causa uma emergência. Uma tempestade no destino por si só não causa uma crise. Um pouso perdido não é uma falha. Um desvio não é um perigo. A redução da visibilidade na pista alternativa não é culpa de ninguém. Mas quando todos esses elementos aparecem em sequência, a operação entra em uma zona onde as margens se erodem rapidamente. A primeira grande lição foi que o aeroporto alternativo tinha que ser uma rota de fuga real, não apenas uma esperança. Em condições meteorológicas convectivas, um aeroporto próximo pode compartilhar a mesma instabilidade atmosférica que o destino original. O planejamento deve considerar não apenas as distâncias, mas também os sistemas meteorológicos como um todo. Se uma tempestade estiver cobrindo uma região, a melhor alternativa pode ser aquela que a atravessa, mesmo que isso signifique uma decisão mais antecipada. A segunda lição foi que o combustível deve nortear a estratégia desde o início, não apenas quando estiver acabando. Um voo com reservas adequadas pode se tornar vulnerável se as utilizar tentando sustentar um plano que está perdendo a validade. A segurança exige que as condições de combustível sejam declaradas com antecedência, que a prioridade seja solicitada quando apropriado e que a reserva final seja impedida de se tornar uma ferramenta de planejamento. A terceira lição foi na cabine de comando. O gerenciamento de recursos não é um conceito abstrato. Significa comunicar-se a tempo, questionar a tempo, propor uma alternativa a tempo e reconhecer quando uma opção preferencial deixa de ser a mais segura. Na aviação, a autoridade do comandante é fundamental, mas a segurança aumenta quando a cabine de comando opera como uma mente compartilhada e não como uma vontade individual. A quarta lição pertencia às companhias aéreas. Os centros de operações devem fornecer informações claras e úteis. As preferências logísticas não podem se sobrepor às considerações meteorológicas e de combustível. Um aeroporto alternativo com melhor suporte em solo só é valioso se for também o melhor local para pousar em segurança. Em uma emergência real, o passageiro precisa de pista, não de conveniência. A quinta lição pertencia ao público. Uma aeronave que aborta uma aproximação não está falhando. Está obedecendo a um mecanismo de defesa projetado para salvar vidas. O aumento repentino da potência do motor, a subida inesperada e o atraso subsequente podem ser assustadores, mas geralmente são sinais de que a tripulação está rejeitando um pouso inseguro. A aproximação abortada é uma manobra prudente, não uma derrota. O voo Vistara 944 finalmente pousou em Lucknow, encerrando uma história que poderia ter sido muito pior. O incidente foi registrado não pela destruição, mas pela proximidade do limite. Essa é uma categoria especial dentro da segurança da aviação. Eventos em que a tragédia é evitada, mas um desfecho claro é deixado.
A pista apareceu a tempo, a aeronave tocou o solo e o sistema respirou aliviado. No entanto, a questão que pairava sobre a investigação era: quantas decisões anteriores poderiam ter evitado que o voo colidisse com aquele precipício?